aos irmãos que estão aí nas suas casas. Deus abençoe por essa manhã. E vamos mais uma vez aí, pela graça de Deus, aprender mais uma porção da palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que já estão aí ligados, nos assistindo. Que Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas e nós possamos aprender mais um pouco aí da palavra do Senhor. É um tema, um trimestre importante sobre os dons espirituais. E hoje vamos aí aprender um pouco sobre os dons de elocução, né? Os dons de elocução. Eu só contar algo interessante para os irmãos, quando na aula dos dons, que falou sobre os dons de revelação, né? E quando eu era jovem, ainda sou jovem, mas eu lembro que o pastor Jairo Sacramento foi pregar na nossa congregação, e era aniversário dos jovens, e ele já é um homem assim que não fica brincando no púlpito, ele já passa um temor, uma voz grossa, uma palavra de exortação, e a gente já fica apreensivo, né? E no meio da ministração ele olhou para os jovens e disse: vocês querem que eu revele o que Deus está me mostrando aqui, que está acontecendo no meio dos jovens? Irmão, os jovens ficou crente aquela hora. Glória, 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 e todo mundo dando glória, glória, glória. E quase dizendo assim: não fala, Jesus, glória, glória, e não fala. Para edificar, os dons são para a edificação da igreja, e mexe. E infelizmente, depois de alguns dias, se descobriu algumas coisas, mas Deus zela pela sua igreja, pela santidade da igreja. Os dons são para edificação, exortação e consolação. E eu achei interessante lembrar desse fato, porque realmente caiu um temor nos jovens, e a gente, glória, glória, não, olha. Então quer dizer que o negócio não estava... Mas isso se estreita a comunhão com Deus e faz a gente refletir que nós devemos buscar a santidade. Amém? E hoje é dons de elocução, né? O que é elocução? Elocução é expressar o que você recebeu através da fala ou através da escrita. Tá? A elocução é expressar através da fala ou através da escrita. E nós temos aí, vamos ver no decorrer da aula, que nós temos esse dom na igreja. É importante que haja o profeta. Paulo exortou para que buscasse o dom de profecia, justamente para o que nós estamos falando. Quando o pastor falou com a mocidade: eu vou revelar, quer dizer, ele estava colocando em prática o dom de revelação. Deus estava revelando algo para ele. E o profeta também, Deus revela. Então você vai ver que os dons são interligados. E ele tem a condição de profetizar e de orientar o povo, de exortar. Eu tenho um exemplo comigo interessante, nós vamos no decorrer da aula contar. Mas hoje é os dons de elocução. O que fazem parte dos dons de elocução? Se a fala, então naquela grade de dons, né, que nós vimos, os dons de revelação são palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento dos espíritos. Depois nós vimos os dons de poder, aula passada, que entra a fé, a cura e a operação de milagre. E ontem, a hora que eu fui deitar, essa semana eu passei um pouco ruim, né? Eu estava com uma dor de cabeça e senti uma zonzura, mas trabalhando e correndo. E ontem, ao me deitar, eu falei: Deus, me cura. E hoje eu levantei curado, para a glória de Deus. Eu falei: vamos procurar um médico, estava meio... Não, sabe, dando aquela dor de cabeça, aquele corpo ruim. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Eu preciso acordar de madrugada, nós precisamos estar na tua casa. E glória a Deus, levantei novo em folha, aleluia. Então, os dons de elocução quais são? Profecia, que é a fala, variedades de línguas e interpretação das línguas. Então nós vamos trabalhar nesses 3 tópicos nessa manhã. Tá? Eu fiz algumas marcações aqui, porque na questão da elocução, da fala, Deus sempre falou com o homem. Deus sempre tem prazer em falar com o homem. Deus falava com Adão. Lógico que depois do pecado se rompeu
Mas Deus ainda continuou falando com o homem, porque Deus falava com Abraão. Deus falou com Isaac. Deus falou com Jacó. Tá? Então Deus sempre falava. E é interessante que, no caso de Abraão, você vê ele ensinando os seus filhos a falar com Deus. E como nós falamos com Deus? Através da oração. É falar com Deus. Oração é você falando com Deus. Deus fala com você. Como Deus fala com você? Ontem nós estávamos no culto. Alguém ouviu a voz de Deus ontem? Eu pude ouvir a voz de Deus. Então Deus falou comigo. E como eu falei com Deus? Na minha oração. Na minha adoração eu falei com Deus. Então Deus sempre falou com o homem. Você vai ver que Deus falou com Moisés. E ainda Deus faz uma observação. Como Deus falou com Moisés? Olha, eu falo com Moisés face a face. É como se eu estivesse falando com Moisés, eu converso com Moisés. Mas Deus não queria falar com o povo, Deus queria falar com o povo. Você vai ver que Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, santifica o povo. Quando eles estavam no deserto do Sinai, falou: ó, vocês amanhã vão comparecer lá no pé do monte, mas avisa o povo para ficar numa distância, porque eu quero falar com o povo. Deus queria falar com o povo. Deus queria que o povo ouvisse a sua voz. Moisés santifica o povo, vão para o monte. A Bíblia diz que o monte fumegava, tremia. Era a presença de Deus. O negócio era fogo puro. Porque Deus queria falar com o povo. Reuniu o povo. Moisés sobe o monte. Aí o que acontece? Eu não vou ler o texto, porque Deuteronômio capítulo 5. O povo fica com medo. O povo fica com medo de aguardar, embora o povo já estava ouvindo Deus falando. O fato é que o povo chama Moisés: Moisés, a gente vai voltar para a tenda. Escuta lá e tudo que você ouvir fala para nós vamos obedecer. Mas a gente não quer ouvir a voz de Deus, não. A gente não está em condições, nós vamos morrer. A oportunidade de ouvir a voz de Deus. Só que quando Deus fala, tem poder, tem manifestação do seu poder, manifestação da sua glória, a gente sente. Por isso que a gente tem que buscar a santidade, por quê? Para ouvir a voz de Deus. Deus queria falar com o povo e o povo, foi embora. Moisés, fala você com Deus e passa para nós. Olha que interessante. Deuteronômio capítulo 5 tem essa história. Não quiseram ouvir. Preferiram que Moisés falasse com Deus e trazesse a mensagem. Então, já vejam aí, o povo não falava direto com Deus. Estão entendendo? O povo não tinha o que você tem hoje, essa liberdade que você tem hoje, de chegar e falar com Deus. Então o povo, você chegava aqui, Moisés. E você vai ver que o profeta do momento era Moisés. Contanto que para outros profetizarem, o que Deus fez? Tirou do espírito que estava em Moisés e distribuiu. Isso permitiu que outros profetizassem, mas por um momento só. Depois volta Moisés a profetizar. Então, o povo buscava quem? Buscava Moisés. Moisés, o que Deus vai falar com nós? Você vai ver que chegou um ponto que Moisés se assentava e ficava aquela... Acho que ia até a 100, a 5 mil, sei lá, esperando uma vez para poder ser atendido por Moisés, para saber o que Deus ia falar, para orientar o povo. Então vejam, o povo tinha condições de falar com Deus, mas não quiseram. Então procurar, Moisés falava com Deus. Justamente, o irmão está levantando a questão seguinte: quando é para falar com Deus, hoje você que pode falar com Deus. Nós vamos entender isso aí, que hoje nós temos essa realidade nossa, que nós podemos falar com Deus. Quem falou com Deus já hoje, essa manhã? Eu já falei com Deus. E às vezes Deus está esperando. Por isso que a Bíblia fala, apresentar para Deus o que é nossas dores em súplica, oração, em agradecimento, mas apresentar a Deus. E as pessoas, às vezes, em apresentar a Deus, correm para o amigo, correm para o Facebook, correm para o Instagram, para todos os lugares, menos para Deus.
Ele vai reclamar com menos falar com Deus que pode resolver. E depois fica aí quebrando a cabeça até que cai a ficha. Ah, Deus, me ajuda. Deus está aí, Ele está pronto para nos ouvir. Os seus ouvidos não estão agravados. Ele está pronto a nos ouvir. Então, dom de elocução. Na introdução da nossa lição, estudo da lição dessa semana, concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os dons de elocução, que são a profecia, a variedades de línguas e a interpretação. Quais são os propósitos desses dons? São de edificar, exortar e consolar a igreja. Por isso que os dons de elocução são manifestações sobrenaturais, vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não serem enganados pelas falsas manifestações. Então nós estamos aqui essa manhã para aprender, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. As falsas manifestações, sim, há e bastante. Tá? Essa semana até eu fiquei um pouco... Eu falei, meu Deus, dê palavras, me ajuda. Nós ministramos sobre dons de poder. E uma pessoa chegou para mim contando a história que ela tem parente crente, onde um parente crente estava com um tumor, e ele falou, parente, vamos no médico. Não, Jesus vai me curar. Mas vamos fazer uma consulta, vamos ver o que é isso, vamos no médico. Não, Jesus vai me curar. Mas tem um recurso, isso aí é marcar com o doutor. Não, Jesus vai me curar. O ponto é que aquela doença se alastrou, era um câncer, ele não procurou médico e morreu com aquele câncer. Não procurou. E Jesus não curou. E aí? Nós falamos da prudência. Deus, eu estou aqui no meio do mato, não tem um médico aqui, eu só tenho o Senhor. Irmãos, quando a ciência ou a medicina falar não tem solução, pode ficar tranquilo, Deus entra com solução. Mas se você tem um recurso, seria até uma ignorância a gente... Isso aí seria tentar Deus. Se você tem um recurso, tem condição. Essa mesma pessoa tem um outro parente que não é crente, com um problema grave na coluna, que o médico falou assim, isso aí é só um milagre. Mas ele não é crente, ele é espírita. E ele fez a crença dele na fé dele e foi curado. Então eu pensei, como é que está a cabeça dessa pessoa? Um parente crente que negou procurar um médico e não foi curado. Uma pessoa espírita que foi lá, fez os seus trabalhos e foi curado. Onde o médico falou... Então, por isso que nós temos os dons de poder, de revelação, mas dizendo também que os espíritos enganadores. Tomar cuidado com milagres que são falsos milagres. Agora, a fé da pessoa pode curar? Pode. Nós falamos aqui sobre a fé. A fé. Ele pode ser curado. Por isso que nós temos que pregar a salvação, a verdadeira cura da alma, porque é isso que vai levar ao céu. Não é o milagre que vai levar ao céu. Os milagres são usados, nós já vimos aqui, para provar o poder de Deus. Então, no momento em que não há nenhuma situação favorável, Deus faz o milagre. Até porque você vai lembrar de Moisés. Moisés chegou na presença de Faraó, olha, a vara transforma em serpente. O que os mágicos de Faraó fizeram? Os mesmos milagres. Operaram os mesmos. Então toma cuidado. Se basear só em milagres, você vai fracassar. Não, é poder de Deus. Aí eu estava meditando essa semana. Paulo fala, eu pregava o poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. O que era o poder de Deus que Paulo pregava? Era a salvação em Jesus. Era a morte de Cristo. Pode ver, poder de Deus que Paulo prega é o quê? É o poder que Deus enviou o seu Filho, morreu na cruz para nos salvar. É isso. Poder de Deus é a salvação para nossas vidas. Por que para não sermos enganados? Uma época aqui em Itatiba, o irmão tinha o dom, sim, de profecia. Mas o que se aconteceu? Era levar esse irmão nas casas. Então, a igreja começou a viver um momento em que, olha, leva o fulano na sua casa lá que Deus vai revelar. O pastor, acho que lembra dessa época. Estou contando isso para uma experiência, que nós estamos nos dons de elocução, e vai entrar a questão da profecia. Mas começou o quê?
Ó, irmão, chama o fulano lá, leva na tua casa. Leva na tua casa. E os irmãos começaram essa prática. Meu xará sabe, acho que lembra dessa situação. Mas sabe o que começou a acontecer? Ó, preste bem atenção. Deu honra ao profeta. Agora imagine um profeta chegar num lugar e falar que não tem mensagem. Fica difícil, não fica? Ou você foi chamado aqui porque é profeta, hoje não tem mensagem. Então ele vai fazer de tudo para ter uma mensagem. Isso começou a trazer problemas. Diga-se de passagem que tem pessoas que saíram da igreja e não voltaram mais. Então isso não é uma prática ficar procurando, levar o profeta para cá. Não, não, vai falar com Deus. Nós vamos ver aqui como era antigamente essa consulta, mas um fato aí, para não sermos enganados e para não endeusar as pessoas que têm o dom. E a gente acaba fazendo a pessoa desvirtuar. Não, ele é profeta e a pessoa, sou profeta. Não, vem em casa. Calma, não é uma consulta diária. Deus fala como Ele quer, da forma que Ele quer, e é para o quê? Para a edificação da igreja. Não vou levar um profeta em casa para a minha própria edificação, para o meu bel prazer, para mim. Opa, fala aí, vou comprar um carro ou não vou? Vou ficar rico ou não vou? Eu quero saber, profeta, vai. Toma cuidado para não ser enganado. Então vamos lá, primeiro dom, profecia. Dos dons de elocução, o primeiro aí que nós vamos gastar um tempo mais é na profecia. Eu marquei alguns exemplos aqui. Então, o que é dom de profecia? Tá? Profecia, mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Então, só para entender, o que é profecia, irmão? A profecia não é o que eu quero ouvir. Profecia não é o homem que gera a profecia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, não é do homem a profecia, mas ela é de Deus, ela é gerada pelo Espírito Santo. Então, a mensagem espontânea, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção. É interessante esse ponto aqui, né? Nós vamos parar um pouco nesse ponto. Né? Profetizar não é desejar uma bênção, mas, irmão, eu estava no culto e me mandaram, profetiza para o teu irmão. E agora, como é que fica isso? Deixa eu explicar para os irmãos, não vai perder a fé por causa disso. Mas você pode desejar para o teu irmão. Eu desejo, irmão, que você seja abençoado. Mas se a gente levar o pé da letra, profetizar, que nós estamos vendo aqui, ó, o que é uma palavra espontânea, inspirada pelo Espírito Santo. Essa semana eu estava conversando com meu filho e até questionando algumas letras de louvor. O Senhor mandou dizer. Não é uma responsabilidade muito grande? Aí a pessoa se emociona, vai embora e Deus não queria dizer nada para aquela pessoa. Deus não tinha vitória para aquele dia. Não é que não tinha vitória, não era o momento da vitória. E aí? Como é que faz? Profetiza para o teu irmão. Eu vou procurar, vou profetizar. Quem está mandando profetizar? Então, esses termos hoje é muito comum a gente ouvir isso. Eu profetizo, a pessoa está pregando. Agora, vamos pensar. Toda pregação já é uma profecia. Pregação da palavra é uma profecia. Então, se estamos pregando a palavra, já estamos profetizando. Que se a elocução é escrita ou fala, Deus deixou escrito a profecia desse livro. Como é que nós vamos chegar num ponto, como é que nós estamos cuidando dessa profecia? Mas os termos usados hoje para alegrar as pessoas, a pessoa vem tá tristinho lá, eu profetizo na tua vida. Ai. O importante é que haja o quê? Um entendimento sobre essa questão. Aí você sai por aí determinando, eu profetizo na minha casa, eu profetizo. Não, você tem que dobrar o joelho e orar. Pedir a Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses termos. Mas está errado. Se a gente pegar a letra profetizar,
Então é melhor que eu desejo para você. Levanta e desejo, glória a Deus. Desejo que você receba a vitória, desejo que você receba unção, desejo que chegue a salvação. Eu desejo. Mas o termo profetizar, nós temos que, como nós estamos aprendendo, temos que entender. O que é a profecia? Então, a mensagem que ela é gerada não pelo homem. Então, toda palavra gerada pelo homem não é profecia. Pode ser um desejo, pode ser um afeto, pode ser uma compaixão. Eu desejo. Então, entendam isso. Quando nós falamos do dom de profecia, o negócio muda. Dom de profecia. Deus gerou essa mensagem para uma específica pessoa, para um determinado momento. Lembrando que no Antigo Testamento tinha um ministério profético. Aí tinha os profetas, que nós falamos que eram pessoas que eram procuradas para consultar a Deus. Então você imagina, quem procurava os profetas? Os reis. Eu marquei alguns exemplos aqui, porque as pessoas, dá a entender que as pessoas queriam ouvir Deus, não dobravam o joelho e falavam, Deus, fala comigo. Procurava o profeta. Os reis iam às guerras, procuravam o profeta. Tá? Então, só para a gente terminar aqui, não é desejar uma bênção, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom. Não poucos crentes em igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local. Isso não quer dizer que não haja profecia. Entendeu? Há sim as meninices, mas também há a profecia. Deus ainda usa o profeta. Eu tenho uma questão aqui, mas por que não acontece tanto? Eu vou chegar num ponto aqui que nessa manhã eu fui impactado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos chegar aqui num ponto aqui interessante. Mas vamos lá, e a Escritura orienta-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Paulo orienta que deve ser julgada. Então eu vou pegar um exemplo do ministério profético na vida de Micaías. Se o ministério profético era consultado para saber o que o rei deveria fazer, lembra que é no livro de Reis, capítulo 22, quando Acabe está para sair à guerra, chama Josafá, vamos à guerra, vamos. E aí, vamos consultar Deus. Quem que aparece lá? 400 e lá vai fumaças profetas. E o que os profetas diziam? A vitória é tua, rei. O que nós estamos ouvindo hoje? Os pastores estão aí. O que mais a gente ouve por aí? Vai, a vitória é tua. Receba. Olha aí, por isso que eu falo, profetiza teu irmão. Mais de 400 profetas falando para Acabe, você vai e vai voltar vitorioso. Só que, crente de verdade, no mundo tereis aflições. Irmão, coisa muito boa. Profecia muito boa, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Toma cuidado, irmão. Tem um hino que fala, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. O camarada sai daqui, passa uma luta, mas espera aí, não era só vitória. Calma. Só vitória. Então, tinha um crente lá, o rei Josafá era crente. Ô Acabe, não tem mais um profeta para a gente consultar, só para a gente ter certeza da vitória. O que aconteceu? Tem um lá, mas esse só fala mal de mim. O que o rei Josafá fala? Esse mesmo, busca lá. Por isso que eu falei do profeta levado nas casas. A família lá está precisando de uma vitória, hein? Então, capricha lá, profeta. O profeta já vai, receba, é vitória, é vitória. Toma cuidado. Quando o profeta Micaías chega, ele já vem orientado pelo caminho, né? O que foi buscar, ele falou, é o seguinte, hein, profeta? Todo mundo está falando bem do rei. Só falta você para colocar a cereja no bolo lá e aí o rei vai em paz, vai voltar em paz. O rei conhecia. Uma coisa, que agora eu sinto o temor de Deus. O crente procura
a verdade de Deus. Josafá procurou a verdade de Deus. E o desviado sabe quando é Deus que está falando e quando é mentira. Que o Acabe estava desviado, mas quando Micaías chegou, falou, não, o senhor vai e vai voltar em paz. Não é isso não. Então eu entendo que Acabe sabia que os outros estavam falando para agradar ele. Irmão, seja crente para você saber se a mensagem é de Deus ou não. Cuidado com os agrados, vai, cuidado. O Acabe falou, eu não pedi para você falar só a verdade que Deus te mostra. Tá bom, então eu vou falar. Aí ele falou a verdade. Agora olha o falso profeta. Olha os Edequias que achando que Deus ainda falava com ele. Chegou e repreendeu o profeta. Ei, porventura o Espírito passou desapercebido por mim para falar com você, rapaz? Tem muito profeta achando que é Deus que está falando e Deus não está falando há muito tempo. Aí nós estamos falando aqui, por que eu estou chegando no ponto, julgar a profecia. Micaías entregou a profecia, falou o que ia acontecer no ministério profético, ele era o profeta. O rei mandou prender ele, o profeta lá bateu nele, aí ele mesmo vai julgar a profecia. O próprio Micaías vai dizer, se o rei for e voltar em paz, não foi Deus que me usou. Olha aí. Olha o temor do profeta, não foi Deus que me usou. Mas ele tinha convicção. Mas o que eu quero dizer é que o tempo, somente o tempo, é que vai julgar a profecia. Então não adianta ficar discutindo, é de Deus, não é de Deus, será? Não, espera. Deus falou, vai cumprir. Se não é de Deus, não se cumprirá. Eu fui em São Paulo uma vez e uma irmã, acabou o culto, ela veio e profetizou. Falou, assim diz o Senhor, quando você abrir a sua boca, eu vou salvar e curar. Eu voltei, nadando no Espírito. Passou 12, 15 anos. No dia de maior luta da minha vida, eu falei, cadê? Eu estou sempre cantando, eu nunca ouvi ninguém ser salvo e nunca ninguém ser curado. Cuidado, rapaz. Aí eu cheguei numa confraternização da igreja, uma irmã me procurou, falou para minha esposa, posso abraçar seu marido? Uma irmã já de idade. Abraçou, começou a chorar da glória, falou assim, olha, aquele dia que o senhor veio na congregação aqui, meu filho drogado perdido estava lá. E depois que o senhor cantou, ele começou a chorar e caiu um temor na vida dele. Segunda-feira ele levantou, foi procurar serviço, nunca mais mexeu com droga, Jesus salvou. Ela virou as costas, uma voz falou para mim, nunca mais pergunte, só faz. Mas nunca mais eu perguntei se está salvando, curando, salvando. Não sei, eu estou fazendo. Não perguntei mais. Então, gente, Deus ainda usa os seus profetas. E o próprio Micaías falou, se o senhor voltar em paz é porque Deus não me usou. E ainda olhou para os Edequias e falou, você vai ver, quando você for preso no cárcere, você vai lembrar disso que eu estou falando. E o que aconteceu? Tudo o que o Micaías falou, se cumpriu. O rei foi e não voltou. Então, a palavra de Deus. Tá? Então, só para entender o ministério do profeta. Os reis procuravam os profetas. Homens que eram separados por Deus para poder se orientar. Tá? Eu marquei um outro exemplo aqui de Samuel. Né? Quem lembra do menino Samuel? Menino Samuel, sua mãe já o separou para Deus e Deus falou, esse é meu profeta, esse é meu servo. Você vai ver que no livro de 1 Samuel, capítulo 3, desde menino, tudo que o Samuel falava de Deus, a Bíblia fala que nenhuma palavra caía por terra. Aí vai lembrar que Saul procura o profeta. Quando? Quando ele estava lá apacentando as jumentas do seu pai, se perderam, e ele vai procurar as jumentas do seu pai. Saul não sabia, mas o servo que estava com Saul falou assim, Saul, calma aí, aqui tem um profeta que tudo que ele fala acontece, vamos consultar ele. Quem que era? Samuel. Aí o Saul com o servo vai lá consultar Samuel. Só que Samuel já sabia que Saul ia chegar um dia antes. Deus já tinha revelado para ele. Por isso que a comunhão com Deus, Deus revela, Deus fala.
Só que já tinha um propósito de Deus para que Saul fosse rei. Mas é interessante o ministério profético, que Samuel já conversou com Saul, e além disso já falou, ó, nem se preocupe com as jumentas que já foram encontradas. Está assim em tal lugar. Então, olha a profecia, olha a responsabilidade, a profundidade. Deus falando com o homem, revelando ao homem uma coisa necessária. Entendeu? Hoje até eu estava pensando, né? Teve um acidente no Rio Grande do Sul, e a moça caiu 40 metros lá numa ribanceira. Como acharam ela? Ela tem o GPS no celular, então a família conseguiu localizar ela. Embora demorou algumas horas, mas localizou. Agora, se não tivesse esse recurso, hoje temos esse recurso, mas se não tivesse, Deus dá o recurso, Deus faz achar. Deus é tremendo. Então, um exemplo aí, Samuel, tá? Como profeta no ministério profético, Micaías, que nós falamos, tá? E vamos correr aqui. Segundo ponto aí. Então, a profecia, tudo deve ser julgado. Julgar não é criticar, aguarda, espera acontecer. Não adianta também você ficar criticando o profeta. Não para com isso, não perca tempo. Deus falou, amém. Se é o Senhor que falou, Deus, tudo irá se cumprir na hora e no momento em que Deus quer. Pronto. Não adianta ficar criticando, fazendo. Não, deixa Deus. Se é de Deus, vai se cumprir. Agora, não ficar correndo atrás de profeta. Diz que profeta. Liga lá. Toda hora tem uma revelação. Toda hora tem uma profecia. Eu vou chegar num ponto aqui que eu tremi e temi, você vai tremer junto comigo nessa manhã. Então vamos lá. Segundo ponto, a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e os cuidados no culto. Os crentes de Coríntio deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas. Olha, fontes da profecia. Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que procede do Espírito Santo, do homem, que procede da carne, ou do diabo, que é o pai da mentira. Nós temos essas 3 fontes. Por isso que eu falei, quando o profeta é acuado e leva de casa em casa, uma hora ele vai ter que falar, ele vai falar de quem? Ele vai falar da carne, ele vai falar, a fonte vai ser do homem. Ele vai dar uma olhada assim, está faltando feijão, eis que te digo, Deus vai trazer feijão, pronto. O pessoal já nada no espírito, glória a Deus, mas é profecia do homem. Chega no dia seguinte e não tem o feijão, aí a pessoa se desvia. O profeta falou e não aconteceu. Oi? Falou do homem. Eu tenho aqui meu pastor Antônio Messias, há uns 10 anos atrás, eu estava do lado dele, falo com todo respeito, o profeta chegou e falou, arruma a tua casa que você vai partir. Não foi assim? Arruma a tua mala, você vai partir. Não partiu ainda, graças a Deus, está aí conosco. Até quando Deus quiser, está aí conosco, nos abençoando. Mas o profeta chegou, e aí? Chegou veemente, arruma a mala que você vai partir. Mas não era para outra cidade, não, era para a glória mesmo. Mas não era momento ainda. Agora, o profeta pôde, depois de um culto pentecostal, estar emocionado, empolgado? Pode. Então é gerado pelo homem. Agora, gerado pelo diabo, é mentira. Você vai ver o que nós usamos de exemplo aqui do Zedequias, o profeta Zedequias e os outros 400 profetas. Deus fala, eu permiti que o espírito da mentira se apoderasse desses homens. Espírito da mentira, quem é o pai da mentira? Diabo. Então toma cuidado. Que o espírito da mentira está permeando aí. Aí o camarada é para ser uma bênção, acaba sendo filho da mentira. Então olha a fonte, o homem. Quando o homem é acuado a ele mesmo projetar uma profecia, quando ele precisa falar alguma coisa, opa, eu sou profeta. Tem que ser igual a Eliseu. Quando os 3 reis se reuniram, chama o profeta. Foi Josafá novamente. Não tem mais um profeta aí para a gente consultar? Olha o desdém. Tem um aí que era o servo de Elias. Tem um homenzinho aí, chama ele lá. Ele já chega com os 2 pés, o Eliseu. Ô rei de Israel, o que eu tenho contigo? Eu não vou falar contigo, não, só vou falar em respeito a Josafá, que é crente.
Mas eu não tenho profecia nenhuma, não tenho nada agora. Mas espera aí, chama um músico lá que eu vou buscar Deus. Por quê? Quem é a geração? Deus. Olha as três fontes, Deus, o homem e o diabo. O Eliseu vai consultar Deus. Eu não penso que é caixinha de promessa, toda hora eu estou com uma... Não tenho. Mas eu vou consultar Deus para te dar orientação. Até porque procuraram Deus. Mas você vê que o profeta não de pronto tinha a mensagem. Chama Eliseu. Opa, peraí, eu vou... Não, senhores. Peraí que eu vou falar com Deus. E nisso Deus deu a revelação e deu a palavra, deu a orientação. Então não é brincadeira. Tá? Não é diz que profecia. Então, olha as fontes aí. Então tem que analisar. Por isso que os dons estão todos juntos, por quê? Se não tiver a revelação, como é que vai fazer? Vai ficar enganado. Se é crente que só vive em profecia, não vai conseguir discernir. Vai engolir tudo que vem. E hoje nós estamos na geração da facilidade. Quase ninguém mais faz almoço. Passa na fila do Burger King, está cheio de gente. É rápido. É os crentes miojo. 3 minutos. A bênção é agora. Fala agora, Deus. Se o senhor não falar, eu vou rasgar a Bíblia. Se o senhor não falar, eu vou desviar. Ei, crente, calma. Vai se consagrar, vai buscar Deus. É o fogão a lenha, aquela comida gostosa preparada com carinho, com calma. E Deus tem esse alimento nessa manhã e nós estamos nos alimentando com a palavra dele. Então, dom de profecia, as fontes, Deus, homem e o diabo. Nós vamos acabar ficando na profecia, mas nós vamos chegar nos outros dons. Propósito da profecia. Qual que é o propósito? Para que serve a profecia, irmão, então? Nós falamos aí dos 3 pontos. Edificação, exortação e consolação. Tá? A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial de profecia e a sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência. Deve ser o manual do líder cristão. O que está acontecendo? Tem gente que só vai liderando a igreja só com profecia. Pega lá o profeta, lá, o que eu faço hoje? Aí o profeta faz assim, faz assado. Já não se baseia mais pela palavra de Deus. Não tem tempo mais de meditar na palavra de Deus. E eu vou dizer para os irmãos que a Bíblia ela instrui espiritualmente, materialmente, financeiramente. Ela tem essa capacidade de nos instruir. Esse dia eu estava conversando com o irmão falou, vou construir. Ele falou, olha o que Jesus falou, hein? Se eu não tiver condição de ir até o fim, então, calma, guarda dinheiro para não passar vergonha depois. Não, irmão, põe uma estaquinha lá, já estou dentro. Irmão, faz direito. Porque esse negócio é enganoso. Você vai fazer uma casinha, põe uma estaquinha, está dentro, vai ficar a vida inteira com a estaquinha, porque nunca mais vai dar tempo de mexer. Mas Jesus orientou, faça um planejamento, olha aí, para a nossa vida diária. Apartai-vos do mal, olha Jesus orientando, a Bíblia orientando, a palavra de Deus orientando. Fugir da aparência do mal. Não dê mau testemunho. Irmão, quer orientação melhor que essa? Não tem. Então, gente conduzidos por profecias. Arrumou o profeta lá, o guru, e agora vai. Infelizmente tem isso. Graças a Deus que a nossa igreja ainda tem palavra. O ministério é sério na palavra. Tem muitos que já abriram a porta e aí começa o quê? Começa essas heresias entrando dentro da igreja. Tá? Aí a Bíblia vai dizer, em Apocalipse capítulo 22, versículo 7, a profecia desse livro. E agora que eu vou gastar uns minutinhos aqui para a gente sentir temor e tremor de Deus, porque a gente gosta, quem gosta de ouvir profecia? Quem deseja ouvir profecia? Você não já veio para a igreja para, Deus usa um profeta. Irmão, eu tenho essa experiência, eu cheguei no culto e falei, hoje Deus, me chama pelo nome, eu estou com um problema, fala o meu nome, eu queria ouvir um profeta. Queria. Sabe o que eu ouvi?
Eu estou careca de falar isso para os irmãos. Mas eu ouvi uma irmã do círculo de oração subindo lá e lendo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na mesma hora eu falei, Deus falou comigo, chamou pelo nome, mostrou meu RG, falou. Porque não é do jeito, é aqui a profecia. E aonde eu vou entrar no exemplo em que me deu temor? Porque às vezes a gente vem agoniado para ouvir uma profecia, querendo que Deus use alguém, e a gente não está valorizando a profecia desse livro. Então eu não creio, ou eu acredito, não é que eu não creio, eu entendo que, como Deus vai usar um profeta para falar comigo, se eu não tenho nem temor à sua palavra mais? Desculpa, irmãos. Eu entendo que Deus não vai gastar o seu tempo, porque, meu filho, se eu deixei... lembra do Lázaro, o rico lá e o Lázaro. Rapaz, eu já deixei os profetas, tem palavra, eles não acreditam, você quer que eu faça o quê? Vou fazer cair fogo do céu? Então esse pensamento está fritando aqui dentro de mim. Pessoas querendo ouvir profeta, mas não valorizam essa palavra mais. Pessoas esperando que Deus use alguém em profecia para falar com ele, mas quando se fala dessa palavra não tem reverência mais. Abre esse livro, não sente mais nada quando lê esse livro. Irmãos que estão em casa, nós que estamos aqui, isso não é fruto da minha imaginação, é orando a Deus, Deus tem misericórdia de nós, que nós possamos sentir, quando abrir, a profecia dessa palavra. Mas o senhor fala baseado em quê? Aí que é o texto que me incomodou. Rei Josias. Rei Josias assume o trono com 8 anos de idade. A preocupação dele era reformar o templo. Era reconstruir, era tirar as imagens, era tirar os ídolos, era refazer a adoração a Deus. Vão lá no templo, lá, porque deve ter oferta lá, e vamos pegar o dinheiro, vamos contratar os pedreiros, vamos contratar a obra, e o sacerdote vai lá, está pegando a oferta. O que o sacerdote acha no meio da oferta? O livro da lei. Já está, arrepia. Estava esquecido o livro da lei. Leva para o rei Josias. Rei, nós já juntamos a oferta. Aleluia. Está aqui a oferta aí. Mas nós achamos um livro lá, rei. Que livro é esse? Eu vou ler para o senhor. O escrivão começa a ler para o rei. E o rei começa a rasgar suas vestes. E ele entende, olha, o Deus de Israel está nervoso com nós. Ele está irado com nós, ele vai nos destruir. Vai lá consultar o profeta. Caiu um temor no rei. Só de ouvir as palavras desse livro. Ele não consultou profeta. Ele só falou, pega essa palavra, vai lá na profeta e vê se isso vai acontecer. Só de ler essa palavra para o rei Josias. Irmão, quantas vezes está lendo essa palavra? A gente está esperando Deus levantar um profeta e dizer, eis meu servo que eu te digo, Deus é contigo, eu sou contigo. E quando está lendo ali, eis que estou convosco todo dia. Se essa palavra não está surtindo efeito mais, fica tranquilo, Deus não vai levantar um profeta para falar com você não. Pode vir prejuízo para a tua vida, pode vir prejuízo para a minha vida, mas Deus não vai levantar profeta não. Não estou dando valor para essa palavra. Continuando. Como Deus vai nos ouvir, quer falar com Deus, mas ainda vive na rodinha. Agora, só para mim encerrar aqui, que nós vamos partir para os outros dons. O escrivão, o sacerdote, vai lá falar com a profetisa que tinha na época. E a profetisa fala, não, realmente fala para o rei.
que tudo que esse livro está dizendo vai acontecer. Meu povo errou, pecou, saiu da minha presença, eu vou, porque eu preciso trazer eles para a minha presença. Mas a parte mais linda para mim fechar aqui agora, é que a profetisa falou assim, só que fala para o rei, aleluia, fala para o rei que eu vi quando ele ouviu essa palavra, e temeu, tremeu e rasgou as suas vestes, eu vi. Fala para ele que o reinado dele vai ser uma bênção. E essas lutas, essas promessas de destruição no reinado dele não vai ter. Depois eu faço, mas ele vai ser abençoado, porque temeu a minha palavra. Então, irmão, quando lê essa palavra, quando lê a profecia desse livro, dê valor, sinta a presença de Deus. É Deus falando com a igreja. Mas quer ouvir profeta na internet, e a palavra sendo falada aqui todo dia. Aleluia. Deus está nesse lugar e está falando conosco. Você queria ouvir profecia, Deus está profetizando essa manhã aqui. Então tem o dom do profeta. O dom da profecia tem. Nós falamos do ministério profético e hoje, nos nossos dias, é o dom de profecia que Deus usa para orientar, para falar. Eu fui orientado para uma profecia como? Eu estava em Arthur Nogueira e levantei de manhã e eu, cantando um hino, era promotor de missões, eu estava cantando o hino Soldado Ferido. E eu comecei a cantar o hino lá, lavando louça para ir para a igreja. Falei, bom, hoje é culto de missões. E a hora que eu for cantar o hino, começou a vir um filme na minha mente. E eu cantando o Soldado Ferido e chamando o povo para vir para frente para Deus curar as feridas. Falei, nossa, que bacana, glória a Deus. Eu comecei a viajar naquele pensamento. Falei, Deus, vou fazer assim hoje à noite. Vou fazer assim. Mas eu pensando em mim depois, passei um dia tanta luta, tanta prova, que eu cheguei, fui dirigir o culto de missões. Chegou na hora, eu falei, vou cantar o hino aqui, meus irmãos. Mas na hora eu pensei, tudo aquilo que eu pensei, não vou fazer nada disso não. Era só um pensamento, era só uma coisa da minha imaginação. Eu estava empolgado, e não fiz, irmão. Aí quando o Gabriel começou a tocar o hino que eu fui cantar, o presbítero levantou, peraí, não começa a cantar ainda não, peraí. Vamos chamar o povo para frente, enquanto você canta o povo vai ser curado. Deus tinha dado isso para mim cedo. Eu não fiz. Aí o irmão levantou lá e falou, não, peraí. Vamos chamar o povo, enquanto você vai cantando, Deus vai curando. Soldado ferido. É feito. Aí eu vim para Itatiba, estava morando em Arthur, eu vim aqui em Itatiba. Cheguei aqui, a irmã Antônia. Ó, Deus manda dizer para você, tudo que vier à mente para você fazer, é Ele que está dando. Não tenha medo, faça. Foi usado em profecia. Ela não sabia, eu estava comigo. Aí depois daquele dia, irmão, se Jesus falar assim, planta a bananeira, filha, se for dele, amém. Se for ele que está dando essa orientação, amém. Não pode, mas é de Deus, o negócio é de Deus. Então, acontece algumas coisas que Deus usa o profeta para quê? Se é para edificação, exortação, edificação, Deus vai usar o profeta e te orientar. Talvez eu poderia ficar com dúvida ainda. Falei, não é de Deus. Deus falou, não é de Deus, eu estou dando isso para você. Então, quando você pensar alguma coisa que é diferente do normal, faça, porque sou eu que estou dando. Então, confirmou, usou um profeta para confirmar. Então, fechando aí o ponto da profecia. Só vamos fechar aqui dizendo o seguinte, temos que ter o mesmo sentimento por essa palavra. Pode desejar ouvir o profeta? Pode. Mas entenda uma coisa, a hora que você precisar, Deus vai usar alguém que tenha esse dom para falar com você, para te orientar, para te exortar e para te consolar. Essa palavra também consola. Quando morreu os filhos de Arão, que ele estava no serviço sacerdotal, não deu tempo de ele fazer uma cerimônia fúnebre para os filhos. Foram lá os outros que pegaram os filhos de Arão, arrastaram para fora, levaram embora. E o Moisés falou, não, você não pode sair daqui, rapaz, você está trabalhando no ministério aqui do tabernáculo, fica aqui. Mas você vai ver que Moisés consolou Arão com a palavra de Deus. Irmão, não pôde enterrar o filho, os filhos. Não pôde sair, continuou trabalhando, mas foi consolado. Pode ler. Foi consolado pela palavra. Moisés consolou Arão pela palavra. Então, encerrando aqui o ponto de profecia. Primeiro aí, o segundo ponto é a variedade de línguas. Tá? Só para a gente entender.
a questão da profecia, de julgar a profecia, onde entra todos os dons aí, ó. Dom de revelação, para quê? Para discernir se é de Deus ou não é. E se não é de Deus, entra o dom de poder. Qual que é? De expulsar o demônio. Olha os dons interligados e se ajudando aí para que possa abençoar a igreja. Bom, variedades de língua. O que é a variedade de língua? De acordo com o teólogo pentecostal, Thomas, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Alguns ensinam que, por estarem alistados no últimos, esses dons são de menos importância. Mas não tem dom menos importante ou mais importante. Todos os dons são importantes, usados na hora certa, da maneira correta. Tá? Então, o que é a variedade de língua? Tá? É aquele dom de várias línguas que a pessoa não entende essas línguas. Há pessoas, é interessante entender isso, que há pessoas que vão para outro país e recebem o dom de línguas da língua do país. Tem vários testemunhos disso, né? Pessoas que foram para outros países em obra missionária e chega lá, não tem como falar, e Deus usa ele na língua do povo e o povo entende. Tá? Mas tem a variedade de língua que são línguas que ninguém entende. Não é língua humana que a gente entende. Tá? Entendamos que o batismo com o Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas. Então, se a pessoa foi batizada, ele vai falar em línguas, e às vezes pode falar uma vez só. Mas o dom de línguas é continuar falando essas línguas diferentes. Tá? Então tem gente que foi batizada com o Espírito Santo, falou em língua uma vez só e nunca mais falou. Eu tenho um irmão amigo aqui, que está aqui conosco, aqui, a gente estava conversando um dia, falou, rapaz, eu fui batizado faz tempo que eu não falo, mas eu vou orar, e agora misericórdia, está uma tocha humana aqui, com a glória de Deus. Isso é benção. Então, é a variedade de língua. Tá? Então, essa variedade, para que serve? Aí nós vamos ver a questão das línguas. Né? Para edificação pessoal, porque Paulo fala, quem fala em línguas está se edificando a si mesmo. E vou dizer uma coisa, ele não entende o que ele está falando. Olha que interessante. Ele não entende o que ele está falando, mas está sendo edificado. Agora, o que acontece? Eu entendo que quando uma pessoa está falando em línguas, isso nos influencia, porque a gente se alegra porque vê o irmão sentindo a presença de Deus. Certo? Eu estou vendo meu irmão lá pulando, falando em línguas, e eu começo a chorar, glória a Deus, glória a Deus. Mas se eu tiver um culto e o irmão só falar em línguas, e vai acontecer o quê? Eu vou embora? Não vou. Doutrinamente eu não vou aproveitar nada. Como é que foi o culto? Foi benção a língua. E aí, o que você aprendeu hoje? Não sei. Pois essa era a orientação de Paulo, quando os irmãos usavam os dons e ficavam só na língua. Beleza, um culto pentecostal, língua. Ninguém interpretava nada, ninguém entendia nada, vai embora. E aí? O irmão falou em língua, sai edificado, mas tem que ter a palavra. Então, se não tiver a palavra, não resolve. Tem um testemunho do pastor Caramuru, do irmãozinho que foi pregar. Ele começava a pregar a mensagem e levantava o irmão em línguas lá na igreja. Ele parava, ele começava e ele parava. O Espírito Santo falou, desce lá e repreende. Não era de Deus. Era só para atrapalhar a palavra. Olha que coisa tremenda, profunda. Tinha uma palavra a ser ministrada da parte de Deus, nós falamos da profecia desse livro, mas aquele barulho, o pessoal, e ninguém escutava a palavra. Por isso que o culto não é oba-oba, o culto é palavra. Quando Paulo fala, os irmãos vão ter cânticos, oração, vão ter salmos, vai ter palavra, o culto é assim, tem que ter tudo um pouco. Senão não é culto. Vai ter línguas, mas também vai ter interpretação. Então, é isso que nós devemos buscar. Tá? Então, qual a finalidade do dom da variedade de língua? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente, que nós já falamos aqui, edifica a si mesmo. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. Olha que interessante. A profecia, ela vai edificar, exortar e consolar. A língua já é mais na parte da adoração. Porque nós estamos se edificando, quem fala em línguas, e quando há interpretação edifica o outro,
mas é uma adoração a Deus. Então, está falando em línguas, Deus interpreta, quer falar com a igreja, quer dar uma palavra de ânimo para a igreja. E a profecia também, mas a profecia não depende de outra pessoa. Então, a interpretação sempre, é o que nós temos aqui, vai sempre depender de alguém falando em línguas. Então, tem alguém falando em línguas, tem o intérprete. Se tem o intérprete, precisa de alguém. Há pessoas que falam em mistério e eles mesmos interpretam o que estão falando. E isso é interessante. A interpretação, tá? Nós vamos ver aqui no terceiro ponto, aqui, essa questão da interpretação. Tá? A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas, nós estamos falando das variedades, não é um fenômeno exclusivo dos apóstolos. Ou seja, o cessacionista que diz que isso encerrou, nós ainda estamos contemplando essa maravilha de Deus. Nós vemos ainda irmãos com esse dom de variedades de línguas. Nós pudemos ouvir nessa manhã Deus usando na variedade de línguas. Mas é importante também que haja o quê? A interpretação, que é o terceiro ponto que nós vamos ver. Que nós busquemos a interpretação. Deus às vezes está falando com a igreja. Através das línguas estranhas daquele irmão, Deus está falando com a igreja. Então é bom que haja a interpretação. E você vê que cai um temor na igreja quando há interpretação. Quando Deus está falando com o povo. Há um temor. Então são meios, por isso são os dons de elocução. Profecia, a variedade de língua, porque Deus está falando. Agora, para que haja o entendimento do povo, tem que haver o terceiro ponto, que é a interpretação. É um dom tão útil à vida pessoal do crente, em nossos dias, quanto o foi nos dias da igreja primitiva. Então, o dom da variedade de língua, ele é importante para os dias de hoje, para a igreja. Tá? É um dom que a igreja deve buscar, deve cultivar, deve zelar, deve orar e buscar, para que Deus possa falar com você, você possa ter a sua edificação, e isso também pode ser usado para a edificação da igreja. Tá? O terceiro ponto é a interpretação das línguas. É interessante que, lembrando, eu já contei o testemunho aqui, só relembrando mais uma vez, do irmãozinho que foi orar na casa do pastor Bernard Johnson, onde o irmãozinho não tinha as condições necessárias para dar um café da manhã tão bonito, igual ele estava vendo ali na mesa do pastor. E como ele trabalhava nas cruzadas, chegou de manhã, pastor, vai organizar a cruzada? Ô, irmãozinho, vai, mas entra aqui, toma café com a gente. Bem na hora que o pastor ia tomar café, e o irmãozinho entrou, aí o pastor falou, ora para nós. O irmão orou, mas orou em sueco. Irmãozinho simples, nunca aprendeu a língua, mas a oração que ele fez foi na língua que o pastor Bernard Johnson entendia. E ele orava assim, Deus, obrigado por esse café da manhã, continua abençoando. Mas não esquece que lá em casa não tem nada. E ele não sabia que estava orando isso, irmão. Por isso que a língua estranha edifica assim mesmo, porque ele foi abençoado. Terminou a oração, todo mundo chorando, o pastor Bernard Johnson enfiou a mão no bolso, deu dinheiro para ele, vai para a tua casa, compra café da manhã para a tua família, compra almoço, vai lá, seja abençoado. Mas por quê? Não explica nada, não. Ele não sabia. E foi aqui no Vianello, em Jundiaí, onde um professor de línguas, não crente, foi na igreja e ele pôde ouvir um dialeto. Ele é estudado em línguas gregas, hebraicas. O professor falou para o irmão, um amigo dele, falou, rapaz, aquele camarada está falando um dialeto hebraico, mas muito antigo, não se usa mais. O camarada ficou comovido. Olha, Deus usando o seu poder para salvar uma pessoa. Então Deus faz da maneira que Ele quer, Ele pode te usar, pode me usar, mas você vê que não são coisas que a gente quer ou a gente faz, é da maneira dEle, para a obra dEle, para mostrar o poder dEle, e Ele continua fazendo. Então, muito, muito bom isso aí, e estar aqui nessa manhã aprendendo isso. Que quando Deus fizer alguma coisa sobrenatural na tua vida, e você entender que é o poder dEle, Ele te usar, deixa Ele te usar. Você vai buscando. Aí, de repente, você está no meio de gente importante lá, Deus enrola a língua e você começa a falar, o que é isso? Você está pregando para alguém e nem sabe. Deixa Deus te usar. Mas o que Paulo orienta? Deve haver a interpretação das línguas. Então, esse é um dom. Interpretar é um dom.
E eu creio o seguinte, é interessante que não é uma tradução, né? Eu tenho um pastor aqui que entende inglês, então quando veio um americano, o pastor falava, irmão, ei, está dizendo isso. Quando não entendia, o que o senhor falou mesmo? Entendeu? Né? Repete aí. O dom não. A pessoa está falando em mistério e o outro está interpretando e não vai parar o que você falou mesmo, não. Ele nem sabe o que está falando, mas Deus está dando o entendimento para ele transmitir a mensagem. Então, por isso que é mais que uma tradução. Com certeza, quem tem um dom de interpretar, ele nem está entendendo o que o irmão está falando. Humanamente não entende, mas o Espírito Santo está traduzindo, ó, vai falando. Ou está interpretando, não traduzindo, está interpretando, ó, vai falando. Vai traduzindo, vai falando a mensagem. É uma coisa interessante, porque é sobrenatural. Então, a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Essa é a interpretação. Na igreja de Coríntio havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo, e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez que haja intérprete. Então eu acredito que se Paulo viesse a algumas igrejas hoje, onde promovem só a questão da língua, eu acho que ele ia embora. Ou ele ia descer o cajado na igreja. Mas, irmão, Paulo não era crente, era crente. Só que é tudo com ordem e decência. Para que haja a glória de Deus, para que não haja crentes meninos. Eu fui numa igreja, né, dessas mais novas, um poder de Deus tremendo. Bom, o povo roda no espírito, um negócio assim. Mas depois que acabou o culto, uma jovem me procurou e falou assim, irmão, a minha irmã, ela é lésbica. E tá para nascer meu nenê, e eu queria tanto que ela participasse, mas eu estou brigado com ela por causa disso. Falei, minha filha, você tem que amar sua irmã. A prática não, mas ama ela. Mas como eu vou ter amizade com ela? É sua irmã. Você vai deixar bem claro, a sua prática, eu não participo. Mas você, eu te amo, você é minha irmã. Mas pode isso, pastor? Me chamam de pastor, não sou pastor. Mas pode isso? Uma igreja que estava pulando no Pentecoste e a pessoa na dúvida se é para amar um irmão ou não. E aí, cadê a palavra que orienta e ensina? Pois que Paulo fica bravo. Fala língua, e quando chega numa hora de amar o próximo, não sabe. Então, muitas igrejas por aí estão atraindo multidões. Parece que o movimento é movimento, mas não tem palavra, não tem orientação. E por que o povo erra? Por falta de conhecimento. Nós só erramos por falta de conhecimento. Não conhece, você erra, irmão. Eu fui desmontar um aparelho eletrônico esses dias, e eu não sabia, eu não conhecia. Mas deve ser aqui, deve. Eu quebrei o aparelho. Foi bem feito, não conhece, vai mexer? Aí depois eu fui ler o manual. Agora eu estou conhecendo, agora já foi, agora já quebrou. Quantas vidas estão sendo quebradas aí por falta de conhecimento? Pega o manual, vai ler, vai estudar, e Deus vai te dar conhecimento, aí você faz do jeito certo. A profecia desse livro, não esquece, hein? Não esquece. Hoje, quando começar o culto, fala, vamos fazer a leitura. Ei, fica quieto aí do lado, porque Deus vai falar com nós agora. Aleluia. Eu fico horrorizado, às vezes eu estou na igreja aqui, mas um falatório do lado, um falatório na frente. O pastor está falando, Deus está curando, e a pessoa já foi a cura, irmão, já passou e você nem viu. Interpretação. A diferença entre o dom de interpretação e profecia, ele faz a pergunta. Embora haja semelhança, são dons distintos. É o que nós falamos, o dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo. Embora eu comentei aqui que eu já vi pessoas falando em mistério e também já interpretando. Mas geralmente a pessoa fala em mistério e quem tem o dom de interpretação já interpreta. Okay? Mas a profecia não precisa de ter o dom de línguas, de variedade de língua. Profecia, quem tem o dom da profecia, o Espírito Santo gera a mensagem que precisa ser direcionada a alguém ou à igreja, né? E fala.
Tá? Então, irmão, mas faz tempo que eu não vejo uma profecia aqui na igreja. Aí eu volto a dizer para os irmãos, será que quando nós valorizarmos mais essa profecia escrita aqui que Deus deixou, será que na hora de Deus manifestar? Fala isso com temor nessa manhã. Né? Ou será que não há mais o desejo de ouvir? Irmão, vou pedir o dom de profecia, misericórdia, fulano ali está com a vida errada, Deus vai revelar. E aí? Vai levantar o profeta e vai falar. Lembra dos jovens lá, né, no centenário, né? Quer que eu fale o que Deus está mostrando aqui? Não fala não, senhor, não fala não, misericórdia. Então, o que falta? Lembra da lição passada? Falta conhecimento? É mau uso. Então, o que nós aprendemos essa manhã? Profecia, variedade de língua e a interpretação. Irmão, e as línguas? A fonte da profecia são 3. Deus, o homem e o diabo. E a variedade de línguas? Pode ter essas 3 fontes? Porque tem gente querendo comprar o dom. Não quer buscar, ele quer comprar. Lembra do Simão? Olhou Paulo lá, nossa, coisa linda, rapaz. Só falta isso aí no meu pacote aqui, porque ele já fazia algumas magias lá. Ele já chamava a atenção do povo, falou, e com isso aí eu vou revolucionar o meu negócio e aí vai ficar bom. Vende para mim. Não vende. Não vende. Mas Deus distribui para o que for útil, para a edificação. Por isso que a profecia, ela parece que é pesada. Se é para edificação, quem gera profecia não é o homem, é Deus, quando Deus quer falar. Se é para ajustar, edificação deve ter ajuste. Então eu entendo que se a igreja está sendo edificada de uma forma errada, vem a profecia, vem a palavra de Deus para edificar. Então às vezes tem que dar na edificação não tem que ajustar, não tem que dar uma cortada. Dá uma quebrada aqui, A única pedra que não é cortada é a pedra de esquina. Que ela vem para fortalecer, para firmar, para edificar o edifício. Você nunca vai ver uma pedra de esquina, não, pega ela, dá uma trabalhada. Não, a pedra de esquina não, ela é perfeita. Aleluia. Mas as outras pedrinhas vai dando uma cortadinha, vai dando uma ajustada. E quem que vem para fazer isso? A profecia. Vem para edificar. Exortar, irmão, não é fazer o povo passar vergonha. A profecia vai fazer passar vergonha, não. Embora que nós estamos vivendo momentos em que tudo, não pode fazer nada para denegrir a imagem de ninguém. Hoje não se pode, dependendo, não pode excluir o membro. E antigamente era comum. Chamava o camarada na frente, vem cá, isso aqui está sendo... Não pode falar. Se a pessoa se sentir prejudicada, ele vai na justiça. A igreja defamou a minha imagem. Não é assim? Mas você vai ver que a Bíblia orienta. Você vai a Bíblia orientando nas questões judiciais do povo? Se você tiver algum negócio com o teu irmão, isso é Bíblia. Não precisa levar lá para o advogado do mundo, não. Conversa aqui na igreja. A Bíblia orientando. Falou, o Alex me emprestou dinheiro, não pagou, vou levar ele na justiça. Não. A Bíblia orienta para chamar o irmão, pode ver. O irmão, ele não pagou aqui. Se ele não der ouvido, chama 2, 3. Se não der, chama a multidão. Mas o que acontece? Aí, por falta de edificação, de exortação, de orientação de Deus, por falta de amor, o que está acontecendo hoje, essa facilidade. Porque onde não há palavra, o que começa a acontecer? Começa a acontecer, qualquer coisa serve. É o disque profecia. Não precisa orar mais. Não precisa ler mais. Até porque você vai ver, irmão, a Bíblia está em todos os lugares hoje, sim ou não? A Bíblia está no celular, está no tablet, está nos muros, está nas faixas, está nos banners. Você pega a agenda do cliente e vem lá, na rodapé, um versículo.
Você pega uma caneta, o Senhor, meu pastor, está em todos os lugares, menos no coração do povo. O crente tem 3 Bíblias no celular, mas não tem no coração. O crente tem Bíblia de toda quanto é jeito lá, mas não tem no coração. E aí eu vou querer ouvir um profeta? Eu quero um profeta. Aí Deus olha para você, meu filho, está aí a minha palavra. Ela é a espada penetrante. Ela discerne. Ela sabe o que nós estamos pensando. Ela sabe a nossa intenção. Ela cura. Ela traz vida. Então vamos valorizar essa palavra. E fechando aí os dons, né? Depois a gente vai partir para os ministérios, né? Que são para a igreja. Então encerramos hoje a questão dos dons de elocução. Amém? E se você quiser, irmão, sentir, peça a Deus o dom de profecia. O Micaías levou uma chifrada, apanhou do Zedequias, levou uma cacetada, mas falou a verdade. Por isso que, às vezes, a pessoa não quer ser profeta, porque é um homem de Deus mesmo. É um trabalho espinhoso. Mas existe. Deus ainda fala através dos seus profetas, ou através do dom de profecia. Não é o ministério profético. Não precisa ficar procurando o profeta. Mas Deus ainda fala através dos seus dons. Amém, meus queridos? Deus continue abençoando em nome de Jesus. Obrigado e que os irmãos possam fazer um bom proveito disso nessa manhã, em nome de Jesus.